Agora vamos falar um pouco de vida prática, que é uma área de desenvolvimento da escola montessoriana, que eu acho muito interessante para nós usarmos também como estratégia para alunos com deficiência ou transtornos de desenvolvimento. A vida prática ela se resume em atividades que nós vamos utilizar dentro da sala de aula, fazendo algumas adaptações e que vão repercutir na vida diária do aluno. É comum que quando a gente estabelece um currículo funcional, a gente pense em algumas atividades que tenham funcionalidade social. Eu trouxe para vocês podem ver na tela, algumas fotos de algumas atividades que nós fazemos na escola de vida prática, em que o manuseio de materiais adaptados para desenvolvimento de algumas habilidades sociais, habilidades de vida cotidiana, habilidades ligadas ao uso de utensílios domésticos, ao trabalho manual, que vão servir também para o desenvolvimento de habilidades acadêmicas, como por exemplo na escrita. O que nós vemos agora, a primeira foto, mostra um menino trabalhando com material, com a pega de macarrão, né? O material que para pegar macarrão, que é normal a gente ter esse material na nossa casa, durante as refeições, que é utilizado para a realização dessa atividade. A gente observa que as bolinhas que foram escolhidas são bolinhas coloridas, porque isso dá um pouco mais de vida à atividade, e esse material é muito simples, ele vai pegando as bolinhas e colocando naquele espaço reservado. Tem um trabalho que é um trabalho de concentração, que ele precisa se concentrar para fazer esse movimento, mas também é necessário um refinamento motor. Inicialmente, quando nós aplicamos essa atividade para as crianças, elas têm algumas dificuldades de fazê-la, porque muitas vezes tem algum distúrbio motor, hipotonia, mas aos poucos elas vão adquirindo habilidades, elas vão refinando o movimento. Nós vimos lá atrás, quando nós falamos sobre uma das estratégias, um dos princípios das atividades inclusivas, que é o refinamento dos movimentos. Os movimentos vão ficando cada vez mais apurados de acordo com as atividades. Inicialmente, o pegador de macarrão é bem grande, né? Ele tem um tamanho maior justamente para facilitar o movimento do aluno quando ele está iniciando essa atividade. Posteriormente, isso vai repercutir na vida social dele e também quando ele entrar na escola para fazer os trabalhos de escrita, quando ele fazer os movimentos mais refinados para a produção da sua escrita dentro da alfabetização e do letramento. Tem uma frase da Maria Montessori, que vocês vão ver agora, que diz o seguinte: o caminho do intelecto passa pelas mãos. Isso é uma colocação dela, porque todo o trabalho da Maria Montessori se baseou em materiais concretos, materiais de manipulação das crianças, que de acordo com o seu desenvolvimento a criança ia fazendo conexões cognitivas a partir dos movimentos motores. Essa atividade ela se baseia também dentro daquilo que nós apuramos na escola montessoriana. A próxima foto mostra um jarro com um líquido colorido, um copo do lado e uma criança torcendo uma esponja. Essa atividade é o que nós chamamos de versamento de líquido. Isto é, a criança ela utiliza o líquido do copo ou do jarro e faz o versamento desses dois potes, né? Ele pega do copo, passa para o jarro, do jarro passa para o copo. Mas muitas vezes ela não consegue fazer esse movimento com refinamento. E o que ocorre é que o líquido entorna na bandeja, mas também faz parte da atividade esse movimento que ela está fazendo. Vocês podem ver nas fotos como o menino pega a esponja, molha dentro da bandeja e depois ele pega essa esponja e joga novamente dentro do líquido, novamente na jarra. É interessante que quando ele vai absorver o líquido na esponja, ele faz o movimento de apertar a esponja para que o líquido penetre na esponja. E quando ele vai jorrar o líquido
na jarra, devolver o líquido para a jarra, ele faz o mesmo movimento. Então ele faz movimentos similares, quer dizer, o mesmo movimento para ações diferentes. Então há uma conexão, uma atividade cognitiva de reversamento, né, em que ele faz atividades, que ele faz movimentos iguais para ações diferentes. Voltando ao que disse Maria Montessori, o caminho do intelecto passa pelas mãos. Há uma estreita sintonia entre a atividade que a criança está fazendo com as mãos e o pensamento. É uma atividade psicomotora, essa atividade que nós mostramos. É importante também ressaltar, dentro daquela nossa proposta de atividades que estejam sintonizadas com a família, que essas habilidades elas vão se expandir para a casa da criança, né? Ela vai, ao mesmo tempo que ela trabalha as habilidades em sala de aula, que são habilidades importantes para controle motor, da pega do lápis, da coordenação motora fina, para a escrita, ela também vai desenvolver as habilidades sociais para a sua vida social na família e fora da família. É muito comum a gente encontrar pais que nos relatam, né, que os filhos, mesmo com muitas dificuldades motoras, em razão de alguma deficiência, eles conseguem performance muito interessante quando utilizam esses materiais. Então há sempre uma repercussão no campo social da vida dessa criança. E é importante também notar que há uma sequência, né? Vamos entender como ocorre isso, né? Primeiramente, o professor ele tem que fazer todo esse movimento. Vocês vão ver pelas fotos que é uma atividade estruturada, uma atividade organizada. Então a primeira coisa que o professor tem que fazer, quando for ensinar o aluno a manipular esses materiais, é ele primeiramente fazer a atividade. Dessas atividades que nós estamos mostrando, e nós vamos mostrar também, é sempre interessante que o primeiro passo seja dado pelo professor para que o aluno saiba como fazer. Então, inicialmente ele vai sentar junto com o aluno, de frente para o aluno, sempre essa posição, de frente porque o aluno visualiza bem ele, ou então pode sentar, o aluno senta ao seu lado, porque tem uma perspectiva mais próxima dos movimentos, né? E ele vai ensinando para o aluno os movimentos adequados para fazer essa atividade. Primeiramente ele coloca a bandeja, depois pega a jarra ou o jarro, né? E depois pega o copo e faz o movimento. O primeiro movimento que o professor for fazer, ele tem que ser um movimento bem concentrado. Ele não pode fazer de uma maneira muito rápida e de uma maneira muito agilizada, como se estivesse com pressa. Na verdade, um dos objetivos dessa atividade é justamente permitir um desenvolvimento também da concentração. Isto é, a gente pergunta assim, por que o professor está ensinando a criança, às vezes uma criança pequena, a manipular uma jarra de vidro e não de plástico? Porque, na verdade, quando ela segura uma jarra de vidro, um copo de vidro, ela despende ali uma concentração muito maior do que se tivesse com material de plástico. E, geralmente, o que nós encontramos na nossa casa são esses materiais de vidro. Então, é muito mais próximo de uma realidade do que se eu adaptar para o material plástico. Então isso é importante. Então ele vai fazer esse movimento bem concentrado, bem devagar, de uma forma muito lenta, para que o aluno perceba como se faz. Agora, nós falamos isso anteriormente, né? Pode ser que o aluno ainda não tenha condições de ficar junto com você à mesa. Pode ser que ele tenha um comportamento de sair, de não querer se concentrar. Aí tem todo aquele trabalho anterior que nós falamos antes de chegar a esse ponto, que é preciso fazer também. Mas o importante é que ele, tendo condições de acompanhar o seu movimento, o seu raciocínio, a sua fala, o professor explique com calma, com tranquilidade, todos esses movimentos para que ele possa perceber cada um desses detalhes. É importante que ele se concentre para fazer os movimentos, porque também nós estamos trabalhando aqui a concentração. E outra coisa importante é que ele olhe para aquilo que ele está fazendo. Normalmente a gente vê, quando a gente trabalha com essas crianças que têm necessidade de fazer esse tipo de atividade, que elas se concentram muito, elas ficam muito atentas àquilo que está fazendo, porque trata-se de um material que, se cair, quebra, e a consequência vai ser muito grande. Então ela tem essa percepção da responsabilidade que
movimentar esses materiais. Isso faz parte também da ideia, do conceito, dos objetivos do material. Eu vou repassar as fotos para a gente ver como que os movimentos são às vezes dificultados, né? E as crianças deixam o líquido cair, mas elas continuam dentro do trabalho, porque faz parte da atividade esse movimento que às vezes sai errado, justamente para que ela possa apurar os movimentos. Então observem essa foto, a criança está fazendo o movimento da esponja para para absorver o líquido, e na foto número 4 ela está jorrando o líquido para dentro do jarro ou jarra para poder continuar fazendo a atividade. Então essa atividade, esses movimentos são importantes. Se ela fizer isso cotidianamente, todo dia ela fizer esse material, ela trabalhar dessa forma, ela vai desenvolver as habilidades necessárias para a escrita e também para a atividade cotidiana da sua casa, na sua vida social. O importante também é que essas atividades elas vão dando a ideia de limite às crianças, né? De limite dos movimentos, limite da percepção, da sua condição aprendente. Nós vimos lá atrás, quando nós falamos sobre os objetivos das atividades, dos materiais, nós vimos que é importante a gente pensar que uma atividade escolar, um material escolar, assim como um jogo, uma brincadeira, ela ensina esses materiais, essas atividades ensinam às crianças, aos alunos, a noção de limite, de regras, de início, meio e fim, organiza as ideias. Então eu tenho que pensar também que as minhas atividades, as atividades que eu elaborar, elas podem ter essa premissa de levar para as crianças o conceito de limites de ideias. A foto a seguir, a gente vê 3 crianças trabalhando dentro de materiais concretos, né? E elas estão ali num tapete, todas elas estão utilizando o tapete, cada um no seu tapetinho, trabalhando os materiais. Essa ideia, a ideia é justamente esta, é que esses materiais esses tapetinhos sejam o limite das ações das crianças. Então elas estão juntas e cada um respeitando o seu limite, o seu espaço. Quando nós falamos de escola inclusiva, de uma sala de aula comum em que tem a diversidade discente, a gente encontra muitas vezes uma situação de ausência desses limites. As crianças às vezes invadem o espaço do outro, não respeitam o espaço da outra criança, do outro aluno. Então esse tipo de atividade, esse tipo de organização de sala de aula, em que eu vou trabalhar e eu estabeleço um limite através de um tapete, porque a ideia do tapete é justamente essa. Colocar o material sobre o tapete é para dar a noção à criança que ali é um espaço, aquele espaço ali é limitado e é ali que ela vai trabalhar. E se eu faço isso com a minha sala, com meus alunos, em várias atividades, eu vou promover essa condição que é muito importante do aluno entender o seu espaço, né? Que seu espaço tem um limite e que seus direitos também devem ser exercidos, desde que não se sobreponha aos direitos da outra criança, do outro aluno. Isso é muito importante para a gente construir uma sociedade que seja uma sociedade mais justa, uma sociedade mais solidária, e a escola é o berço da construção dessa sociedade. É importante que o professor também tenha em mente esse papel social da escola e o seu papel social na construção desse aluno cidadão. Tanto o aluno da educação especial quanto o aluno neurotípicos que não tem deficiência. Todos eles fazem parte de uma instituição que é importantíssima para a construção, a elaboração de uma sociedade mais justa e mais solidária.